Estamos de volta, segundo bloco do programa Santiago Entrevista. Estou recebendo aqui hoje o Roberto, ele que é lá da Pássaro Verde, Turi, empresa de transporte que presta um grande serviço em Sete Lagoas. Já falamos de vários assuntos aqui e agora eu queria abordar com você sobre esse processo, né, que tantas pessoas vêm falando aí, a gente ouve tanta coisa, né? Que não vai sair, que agora embargou por causa disso, né? Então, assim, eu fiz questão de convidar você para você que é lá da empresa, dizer para o nosso telespectador realmente em que ponto que está, né? Sai, não sai, quando que sai, o que vai modificar, o que o cidadão vai se beneficiar com isso. Até muito bem colocado esse assunto, Santiago, mesmo porque é um assunto que todos têm interesse, todos comentaram aí ao longo de dezembro até agora. E é um assunto que já vem, com certeza, já é um assunto que vem se alastrando há 5 anos. Começa um processo licitatório, tem uma chuva de denúncias, aí vem o Tribunal de Contas, paralisa, o sistema tal, vem, beleza, vai ser fiscalizado, olha, vê que as denúncias não têm tantas procedências conforme é colocado no papel, volta o sistema todo de novo, tanto é que se você for pegar no conteúdo do edital, o mesmo edital que foi finalizado agora é o mesmo edital de 2012. Então só mudou algumas coisas. Atraso, né? Houve um atraso muito grande aí, com algumas perdas, inclusive, para a população, que no primeiro edital em 2012, a obrigatoriedade para concessionário que viesse a ganhar o certame, 20 abrigos de ônibus por ano. Ao longo do contrato de 20 anos seriam 400 abrigos, que é uma coisa, para quem não tem nada em Sete Lagoas, seria uma coisa excelente. Já na última versão, isso foi entendido pelo tribunal por causa de uma denúncia, que seria favorecimento a concessionária ganhasse. Não entendo como, se você tem que pagar, mas paciência. E aí vem outras coisas. O que é de real disso? Tanto é que a gente vamos dizer assim, afastou um pouco até dos meios de comunicação, porque havia muita especulação, muitas conversas em cima disso. Houve um certame, o processo licitatório, ele começou em outubro com a autorização do Tribunal de Contas sobre o edital, vindo todos os seus pontos, com a abertura no dia 3 de dezembro. Quando foi feita a abertura, participaram-se 3 empresas. Turi, uma empresa de Divinópolis, Transcid e a Copercelta. Só que existe uma série de quesitos a ser cumprido no edital. A Copercelta não tinha os quesitos todos, inclusive foi desqualificada, foi desabilitada, todas as funções que tinha, mas nós sabemos que a forma de ter feito isso era para participar do certame, mas o certame é uma coisa pública. Isso, tudo bem. Aí a prazo de recurso disso, daquilo e tal, vem. Na primeira fase, então, só foram habilitadas as 2 empresas, Turi e Transcid, que é uma grande empresa de Divinópolis, que é a que faz o transporte de Divinópolis hoje, e de concorrência a gente sempre tem que trabalhar e sempre ficar atento, mas sempre confiamos, vamos dizer assim, no trabalho desenvolvido pela Turi ao longo desses 45 anos e do investimento que a nossa diretoria sempre procurou fazer na empresa. E a segunda fase foi aberta logo no final de dezembro, que era a parte técnica, onde já havia sido feito todo o processo nosso, e a gente sempre esperava essa fase com muita expectativa, porque desde 2012 nunca conseguiu avançar tanto quanto nessa fase de abertura e análise da proposta técnica. Quando a proposta técnica, foram feitos seus julgamentos e tudo, até a empresa contratada pelo município, especializada, que é uma empresa Juiz de Fora, salvo engano a ML Assessoria, junto com os técnicos da Secretaria de Trânsito, fizeram as devidas análises. Aí abre-se prazo de recurso, durante esse prazo de recurso também, por parte da cooperativa, foram feitas denúncias ao Tribunal de Contas, foram feitas mais denúncias à própria Justiça, e é onde eu conseguia retardar, mas mostrava, através do município lá, a veracidade do processo, a lisura, vamos dizer, do processo, e principalmente, quem sai mais prejudicado disso até então? A própria população, porque você não tem como investir, você não tem como fazer planejamentos, se é um processo você não tem a certeza se vai continuar ou não, ou se a empresa que vai entrar aqui, ela tem qualificações técnicas para executar um serviço, porque não é só você comprar um ônibus e colocar para transportar a gente, não, você tem todo um processo em cima disso. Aí terminou a parte
técnica, apurou-se a pontuação. No final de janeiro, salvo engano, foi na última semana de janeiro, houve a abertura da proposta comercial, tá? Na primeira semana de fevereiro, logo antes do carnaval, houve a abertura da proposta comercial, que era a terceira fase da licitação. E tudo isso devidamente documentado, a gente sempre procura acompanhar o processo, até mesmo na licitação, e tudo era encaminhado, cópias ao Tribunal de Contas, cópias a quem de direito. Então, eu acho que foi um processo bem transparente. Na questão comercial, nós sempre praticamos um preço aí, se for colocar, a grosso modo, o preço técnico, ele é muito maior, ele é um pouco maior do que é o praticado, então a gente tinha certeza que, como operador do sistema, era muito difícil trabalhar dentro dos preços da planilha, tá? Mas estava lá, é norma do edital, inclusive tem a questão das autorizações, que o edital é previsto o preço de março de 2015. Nós já estamos há um ano da fórmula do edital. E isso tudo foi feito em contas. Então, o grande, vamos dizer assim, receio mesmo de uma concorrência era na parte técnica. Não sabemos que o porte da empresa que estava competindo conosco era muito grande. E a partir daí a gente sempre procurou acompanhar em tudo. O fato é que agora, na última semana de fevereiro, o prefeito assinou a homologação, junto com todo o processo e toda a licitação. Na sexta-feira pegamos cópia desse documento junto do processo licitatório, tá? E se tornou, vamos dizer assim, público. Agora é aguardar a autorização do Tribunal de Contas para que possa ser assinado o contrato, uma vez que o Tribunal de Contas pediu para analisar, segundo está demonstrado lá no processo licitatório, toda a documentação e automaticamente, se o processo tem andado, eu acredito que não vai ter empecilhos a mais. Mesmo porque aí se tem a questão jurídica, porque se o processo foi concluído, você tem uma segurança jurídica em cima disso. Então você já tem uma certa segurança que atua e continua em Sete Lagoas? Nós já temos uma certa segurança que continua, só depende, vamos dizer assim, da assinatura do contrato. A nível licitação, tudo foi feito. As etapas foram cumpridas, as etapas foram vencidas e foram devidamente homologadas, que é o termo final da licitação. Aguardamos agora ser chamados para ser assinado o contrato. Mas independente disso tudo, nós sempre procuramos trabalhar. Para você ter uma ideia, no sábado agora, no dia 5, nós mandamos 20 motoristas até na fábrica do Rio de Janeiro buscar 13 unidades novas, que nós mandamos 20, que tinha outras unidades de outras empresas do grupo. Nós sempre estamos aí planejando ônibus novos, trazendo o que é de mais tecnologia, mais conforto para os nossos passageiros e para os nossos funcionários. Independente de ter expectativa se o processo ia finalizar ou não, ou se mais uma vez ia ser embargado, nós estamos trabalhando. O que tem de novidade nesses ônibus? Conforto acima de tudo. Tá? Hoje, as montadoras, elas se preocupam com duas coisas: questões ambientais e conforto. Questões ambientais, porque as leis ambientais hoje é muito rígida. E o conforto, porque é o que faz com que a empresa atraia e traga mais passageiros. Tá? Além da questão de segurança, motorização melhor, e vem a parte da economia, com um motor 1722 da Mercedes, que faz o mesmo trabalho, transportando aí 83, 84 pessoas, que é o limite de passageiros que nós temos, gastando menos no seu motor e, consequentemente, gastando menos combustível. Gastando menos combustível, você gasta menos peças, então você tem todo um processo aí de sustentabilidade do sistema. Tá? E, logicamente, aí nós dependemos de um outro fator, que seriam as vias do município, que é aí economias de pneus e tudo mais. Com certeza. Tá? Agora, para o telespectador que é leigo, ele não sabe realmente como que ficará o futuro do transporte de Sete Lagoas, que nós temos atualmente, né, vocês transportando, e tem também os alternativos. Sem dúvida. A possibilidade que fique um só ou fique os dois? Também isso é uma coisa bem interessante, muito bom esclarecer aos nossos telespectadores e principalmente aos nossos usuários do transporte público. Quando foi feito o sistema de transporte público, lá em 2012, foi contratada uma empresa especializada, a empresa que faz estudo para Manaus, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, inclusive para Belo Horizonte também participou dos assuntos, que foi a Tecnotran. Ela fez todo um projeto de como que seria o transporte de Sete Lagoas a partir do seu modelo novo, do seu modal de licitação,
e para absorver toda a sua demanda de passageiro. A realidade de 2012 era até com uma expectativa muito melhor de passageiro. É a crise que ninguém esperava, atrapalhou um pouco. Mas dentro desse modal, ainda teve-se na época da administração passada a preocupação de adequar os dois sistemas. Fica o sistema concessionário, tá, com as suas utilizações, e fica também o sistema permissionário, também operando da mesma forma que vem operando hoje, que é um regime de coparticipação. Porém, o sistema permissionário, tanto o sistema concessionário, de forma organizada. Todos os ônibus têm que ter GPS. Quem controla o sistema, aonde o ônibus vai, aonde ele vai cumprir o quadro de horário, se ele está cumprindo o itinerário, se ele está indo do começo ao fim no itinerário, se vai haver algumas mudanças, quem passa a controlar isso é a Secretaria de Trânsito. A concessionária ela passa a ter o controle dela operacional, o sistema permissionário, acredito que tenha seu controle operacional, mas quem controla o sistema é a Secretaria de Trânsito. Um exemplo muito próximo disso é Montes Claros. Montes Claros opera com 2 empresas e a associação faz o controle das 2 empresas. Seria esse o papel da Secretaria. Finalizada essa parte do edital da concessionária, da licitação da concessionária, agora tem que se partir para a segunda, vamos falar assim, a segunda perna do sistema de transporte, que é licitar a questões das permissões. No edital já até previsto, é um número, parece 66 permissões, porque houve adequações de linhas, uma demanda maior. 66 permissões são 66 ônibus. 66 ônibus. Micro-ônibus dentro da característica que tem. O modal de transporte alternativo, que seria micro-ônibus e tudo. Esses 66 ônibus passam a ser licitados agora. Finalizou a licitação, aí sim integra o sistema de transporte. Porque o edital ele já faz uma previsão da rede proposta. Rede proposta da concessionária X, o atendimento dessa forma, como a rede proposta do sistema permissionário Y. Os dois, inclusive, a partir de uma organização, passando a ser integrado. Aí já está, inclusive, no próprio edital e já vinha lá de 2012 a previsão da bilhetagem eletrônica única. Então, todo usuário passaria a utilizar, passa a utilizar esse sistema de bilhetagem. Logicamente, tem que ser respeitado. Se eu for lá no centro comprar um cartão, eu posso andar num ou no outro. Ele passa a ser a partir do sistema novo. Não pode ser essa bagunça que tem hoje. Um carro, na hora que um está lá aparecendo no retrovisor, o outro arranca. Parece que até às vezes uma disputa ali, né? Infelizmente, nós temos que colocar como uma desculpa, tá? Porque realmente é ilógico o que acontece hoje. Você está num ponto de parada, na hora que vai funcionar o motor, o outro já funciona, já sai, causando até um risco à população, um risco de quem está dentro do ônibus. Com o sistema organizado... No caso, seria os horários certinho. Teria o quadro de horário. E aí, até o próprio cidadão poderia ter um privilégio, como se ele estivesse morando no Japão, de ônibus, passar na hora certa? Esse privilégio por parte da concessionária nós já temos, graças a Deus, né? Não, mas falando dos dois. Do sistema. Ele chega lá e olha assim, 2h30 passa o ônibus tal, 2h40 passa o coletivo tal. Exatamente. Para você ter uma ideia, quando nós colocamos, até no primeiro bloco eu havia te dito isso, há 2 anos atrás nós colocamos o sistema GPS nos nossos ônibus. Isso hoje já é possível fazer. Nós já estamos pegando todo, por exemplo, o cadastro dos nossos clientes que já tem o Transcard, ele vai receber uma mensagem no celular, que é o ônibus daquela linha, vai ser filtrado, a linha usa, por exemplo, a linha do Interlagos. Fulano que está cadastrado lá, que usa aquela linha, porque o cartão já te dá a dimensão da linha, vai saber quanto que está. Nós vamos colocar um televisor, um monitor bem grande, vamos estar só pedindo autorização à Secretaria de Trânsito, no próprio terminal urbano, para que funcione igual aqueles painéis de aviação. Linha tal, horário tal. Hoje nós já temos condições de fazer isso. Porque muito o nosso GPS já vem treinando, já vem esquematizando, vinha com uma ferramenta funcional, agora ele passa a ser uma informação, uma ferramenta de informação. Só me explica uma coisa, uma curiosidade minha. Essa questão do ônibus passar no ponto, na hora certa, isso é difícil? Muito difícil. Porque tem a questão do trânsito. São vários fatores. Você precisa, é um efeito dominó. Se a primeira viagem que o motorista fizer, ela correr tudo dentro daquela prévia que foi colocado, vamos pegar aí, Centro Cidade de Deus, Centro Dona Silvia, que é o bairro mais distante que nós temos. Estimativa 55 minutos.
Se tudo correr bem, ele fizer em 55 minutos, ele chega lá e ainda ele tem um tempo de poder aguardar e fazer o retorno dele. Ele tem um tempo de espera e tal, que seja 5, 3, 4 minutos aqui lá. Se ele vai um pouquinho mais rápido, porque o trânsito flui bem, ele acaba esperando, porque ele tem aquele horário para cumprir. Também continua tudo ok. Mas, porventura, se ele pegar uma Santa Juliana agarrado, se pegar um trevo da Barbosa Melo agarrado, se pegar, por exemplo, alguma coisa na Praça Tarcísio, alguma obra de interseção, acaba atrasando porque você tem que fazer desvio. Consequentemente, você atrasa todos os seus horários. E você cria um efeito que a gente chama no transporte de encavalamento. Você acaba encavalando todos os ônibus. Por isso que nos horários de pico, às vezes você vê 2, 3, 4 ônibus passando no corredor, um corredor muito fácil de ver isso, Santa Juliana e Randolfo Simões, você vê lá no itinerário, linha tal, sentido tal, linha tal, sentido tal. Porque lá na ponta houve algum encavalamento de horários. Como que a gente conserta isso? No horário do centro, você segura uma viagem ou você avança uma viagem, para que ele volte, a partir da terceira, quarta viagem, ele volta no tempo normal, que já entra, inclusive, no horário de entrepico. E para que não fique a população prejudicada nesse intervalo que a gente faz essas adequações. Desde 4 horas da manhã, nós já trabalhamos com nossa equipe de despachantes, que começa na garagem e vai para o terminal urbano. A partir daí, como ele já controla, até mesmo por GPS e às vezes até mesmo por telefone, todo o nosso sistema, ele já sabe se ele tem que colocar um ônibus para suprir aquela viagem, se o carro deu uma pane, se ele deu algum problema mecânico, para não deixar morrer mais viagens. Nós temos um problema muito sério na questão de assaltos. Nós temos que tirar o ônibus com a sua dupla de motoristas, sua dupla de cobradores, para ir fazer o BO. Muitas das vezes isso demora. Então eu tenho que colocar outro ônibus de reforço para que a população não fique prejudicada. Agora, a atuação também, né, da Secretaria de Transporte, ela vai ser muito importante para vocês, né, aprimorarem isso aí, para que não aconteça essas retenções, né, para que, igual, por exemplo, Belo Horizonte, agora você vê que tem vários lugares que tem a faixa do ônibus, então Sim. ali você trafega tranquilo, você sabe que não vai ter problema. E você sabe que, infelizmente, as faixas do ônibus... Inclusive, eu fui multado, porque eu entrei de gaiato, não sabia, entrei lá e fui multado porque eu estava na faixa de ônibus. E aumentou me bem. Chamou a atenção porque eu falei, opa, eu nem percebi, né, porque também vou pouco lá, mas é uma coisa interessante de acontecer. Em Sete Lagoas nós temos pouquíssimas faixas de ônibus, praticamente só em torno do terminal, entrada e saída, e que está funcionando tem a faixa muito bem. Está funcionando muito bem. A conscientização da população ajuda muito nisso. Agora, você comentou sobre Belo Horizonte. Os locais onde está tendo os acidentes mais graves, inclusive nas faixas de ônibus. Então, quer dizer, não basta só ter as faixas, tem que ter uma fiscalização, tem que ter um semáforo bem cronometrado para que você não tenha problemas sérios nesse sentido. Aqui em Sete Lagoas, a Secretaria de Trânsito já melhorou muito, tá, do que era e vai melhorar mais ainda, porque ela tem lançado mão dos recursos tecnológicos. Tem aí semáforos com temporizador digital, que isso ajuda muito na previsão do motorista. Tanto é que nós já encaminhamos ofício, por conta até dos nossos motoristas, em solicitar que naquela região central do terminal urbano, Antônio Olinda, Norte Sul, tudo seja com números digitais, porque ele já tem a previsão se ele vai estar próximo ou não, se ele vai ter que frear, se ele já vai ter que acelerar. Então isso, para o profissional que está no volante, é muito importante. Além disso, essa questão do acompanhamento por GPS, importantíssimo. Hoje nós já temos o Waze aí, que você consegue ver fluxo de trânsito. Você imagina todos os ônibus, tanto do sistema concessionário quanto do sistema permissionário, sendo fiscalizado em tempo real pela Secretaria de Trânsito, como se fosse um Waze dos ônibus. Então isso aí vai facilitar muito o transporte. Para o usuário, essa questão da integração, isso é uma tão falada bilhetagem eletrônica única, isso já havia previsto lá desde 2012, de uma forma organizada, mesmo porque existe uma série de fatores, impostos, responsabilidade, seguro, então existe uma série de fatores, não é só você chegar e fazer a coisa, por isso que já vinha como norma de contrato de quem vier pegar a concessão. Então isso tudo você aí... vai poder também, com isso, construir aquilo que eu te falei, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, né? Que é o local de proteção do pedestre, né? Com certeza. Então, que você me disse, não tem como eu construir, não posso. Eu até quero, mas não posso. Não tem condições. Então, a partir daí, a gente consegue até melhorar os abrigos, os locais de proteção. Tem uma série de fatores que o sistema de transporte organizado facilita.
Tem que acabar essa briga, isso é prejudicial para a cooperativa, isso é prejudicial para a concessionária. Pô, gente, nós temos que pensar na população. Sete Lagoas é uma cidade ímpar que isso acontece. Se você for em São Paulo, que é um grande centro, lá você tem um órgão gestor que, infelizmente, se é bom ou ruim para a concessionária ou para quem faz, você tem que adequar, porque é norma, é seguindo a questão da tecnologia e do avanço. Rio de Janeiro, mesma coisa, vamos pegar Montes Claros. A mesma coisa, Montes Claros é um exemplo, como gosta de se copiar muita coisa, inclusive lá fez uma coisa interessante, dividiu a cidade em duas partes, uma empresa pega a parte da cidade, a outra empresa pega a outra parte. As duas se conversam. Então tem integração. Aqui, para a gente fazer isso, até talvez pela posição geográfica da cidade, seria prejudicial para um ou outro sistema, porque talvez a cidade cresceria mais de um lado e não cresceria de outro, aí ficaria um pouco complexo. Mas prova que o sistema organizado, integrado, funciona. Se você for, vamos remeter exemplo de Uberlândia, lá são 3 empresas que operam integradas e operam da mesma forma. Tá? Todas com a sua responsabilidade, todas com os seus direitos. Vamos pegar o que acontece hoje, chega sábado e domingo. Você vê pouquíssimos carros de um determinado sistema e o caso do outro sistema. E é que você batendo lá, que é o sistema concessionário, trabalhando. Domingo, a mesma coisa. O profissional não gosta de trabalhar domingo, mas ele tem a sua obrigação, ele está lá e faz com amor, faz carinho. Muitas das vezes você chega em determinado ponto do itinerário da sua viagem, isso já nos foi relatado e já até reclamado nas mídias locais, o pessoal do sistema alternativo volta com o ônibus para trás para poder passar na frente. Nós cumprimos todos os itinerários. Então, se você tem um sistema organizado e um sistema fiscalizado, isso não acontece. Isso aí. Nosso tempo aqui está praticamente encerrado, mas antes de mais nada, você sempre patrocina um festival, né? De música. Prêmio de Música das Minas Gerais. Esse ano, apesar da crise, tem novamente ou não? Inclusive, esse até um assunto que está nos preocupando muito, porque esse patrocínio é feito através da Lei de Incentivo à Cultura, que tem que ser patrocinada e autorizada pelo governo do Estado, porque é a verba do ICMS, do ICMS. Até então, nós não tivemos autorização ainda por parte do governo do Estado de Minas. Achávamos que era só os nossos projetos. Não. Todos os projetos de Minas hoje estão em atraso. Então, nós estamos aguardando para ver o que vai ser definido. Acredito que o mês de março aí vai ser crucial para isso. Tá? A nossa vontade, até sentado com a nossa diretoria e com o nosso presidente, é de que aconteça, mesmo porque seria o quinto ano seria um marco, até mesmo como, vamos dizer assim, um aniversário do prêmio, um aniversário das empresas. Quem sabe até com uma baita de uma final lá na Expo 7. O que mais assim, nos prestigia e tenho certeza que vai sensibilizar a nossa diretoria é o tanto que Sete Lagoas aceitou esse prêmio de música. O primeiro ano começou de uma forma, o segundo já melhorou. Esse ano de 2015 foi fantástico. Foi uma aceitação muito boa. Você falou Sete Lagoas, eu não falo Sete Lagoas. Minas Gerais, como Minas Gerais as bandas que vieram, tanto é que nós tivemos bandas aí, tanto do Triângulo Mineiro, da Zona da Mata, da região central, nós tivemos bandas de todos os lugares. Mas falo Sete Lagoas porque é a final em Sete Lagoas. Então a nossa diretoria nunca abriu mão que a final fosse feita aqui. Poderíamos ter feito em Ouro Preto, como já fez, que tem uma veia cultural muito grande. Poderíamos ter feito em Diamantina, por causa das faculdades e tudo, tem um projeto musical muito grande, mas não, Sete Lagoas. E nos dias das finais do prêmio, tanto na sexta quanto no sábado, nós vimos uma movimentação muito boa na Praça da Feirinha. E o pessoal se interagindo, conversando e tal. A nossa esperança é que nós consigamos realizar a quinta edição, para que podamos brindar aí Sete Lagoas e também por comemorar, vamos dizer assim, essa conquista aí do final da licitação, né, por parte da concessionária. Quem sabe não seria aí mesmo que tardiamente, mas um show de comemoração. Lógico, e procura o prefeito lá, quem sabe. Com certeza. Né? Dar uma força aí. Para ser parceiros. É a questão cultural. Eu acredito que é muito importante e esse festival é maravilhoso. Para a prefeitura nesse ano é um pouco complexo, porque tem a lei eleitoral, né, até mesmo porque nós não sabemos se o prefeito vem ou não à disputa da reeleição, então acho que até a gente tem que fazer a forma de uma coisa bem tranquila para que
que não tenha riscos para ninguém, nem para nós, prestador de serviço público, nem também para as pessoas que estão à frente do poder não, público. Mas eu digo uma parceria, de alguma forma. Toda parceria é bem-vinda. Toda parceria é sempre muito bem-vinda. Né? E a gente até coloca à disposição aqui que, se for realmente que traga os artistas aqui, vamos entrevistá-los, vamos fazer um auê sobre isso aí. Com certeza, você sempre é parceiro nosso, toda a divulgação que é feita, você sempre abre as portas da sua TV para nós, e essa ideia de fazer, como se diz, uma coletiva ou até mesmo uma coletânea com os músicos que vierem a participar é muito interessante. Vamos colocar assim até mesmo como um marco do prêmio para que a gente possa estar desempenhando melhor ele aí. Precisa de pensar tipo assim, em algo que a gente vá transpor as dificuldades que nós temos, porque dificuldade nós já sabemos que elas estão aí. Eu hoje até ouvi uma notícia seguinte, né, que tem vários empresários que estão começando a fazer alguma coisa porque não estão querendo ficar parado, porque está esperando os políticos resolverem as coisas, eles não estão resolvendo, eles estão começando a funcionar e por isso que está começando a dar um resultado pequeno. Se essa onda pega, eu acho que nós sairíamos da crise antes do que a gente pensaria. No início do programa você falou um negócio muito certo, falando da digitalização, do crescimento da sua TV, você tinha que aguardar Brasília. Nós todos, o Brasil inteiro está aguardando Brasília, né? Seja lá na Câmara dos Deputados, definir a situação, seja no governo federal. Só que o Brasil está aí, nós não podemos esperar definições. Como gestor de transporte, nós não esperamos essas definições, nós corremos atrás das soluções do problema, mesmo que às vezes esbarre nas questões políticas ou de algumas definições, mas se a gente parar, a crise vem, nos engole e aí você é mais um da crise, mais um que vai chorar as mágoas. Nós não podemos fazer isso, nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar. Tem muitos empresários aí buscando formas de, através de criatividade, sair da crise, trazer novos projetos, trazer novas coisas. Então a cidade não tem parado, tem muita gente investindo. Eu acho que isso aí é um exemplo do querer fazer. E a gente tem que buscar sempre isso, querer fazer as coisas. Lógico, isso aí. Te agradeço, então o nosso espaço aqui sempre aberto, né, para vocês. E a gente espera que realmente o transporte Sete Lagoas possa dar um salto aí depois de todo esse processo e que a população possa ser beneficiada, né, com as novidades que estão vindo por aí. Com certeza. Até não chegarmos no patamar Japão vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar pelo menos no patamar americano, que é muito bem visto, mas estamos trabalhando para isso. Que bom. Sucesso para vocês lá. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós ficamos por aqui. Semana que vem voltamos com mais uma entrevista especial. Você que está sempre nos assistindo, não deixe também de participar, mande um e-mail para a gente, mande um WhatsApp, pode também telefonar, estamos à disposição se você quiser dar alguma sugestão de alguma entrevista, alguma matéria específica, nosso programa também está aberto para você. Um abraço, até o próximo Santiago Entrevista.